Bom, gente, essa é a nossa última aula do curso Ciência dos Materiais e na aula de hoje eu vou falar sobre a nanotecnologia aplicada a materiais e outra porque a nanotecnologia ela vem influenciando muito, né, toda a tecnologia que nós temos nos últimos bem dizer, 20 anos, né, vem tendo uma influência muito grande da nanotecnologia. Então, como é que essa nanotecnologia interfere hoje na ciência e no desenvolvimento das coisas, principalmente no desenvolvimento dos materiais? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é nanociência e nanotecnologia. Quando a gente fala em nanociência e nanotecnologia, a nanociência a gente relaciona aos estudos dos materiais e fenômenos que ocorrem na escala aí que varia dos 0,1 aos 100 nanômetros de dimensão física. E a nanotecnologia se refere aos meios, né, de manipulação, fabricação ou uso desses materiais que estão nessas dimensões aí entre 0,1 e 100 nanômetros. Agora, o que vem a ser um nanômetro? O que é um nanômetro? Então, na verdade, o nanômetro, ele nada mais é do que uma medida de dimensão física, assim como a gente tem o metro, o decímetro, o centímetro, né, que ele representa a bilionésima parte do metro. Só que quando a gente fala, o que quer dizer bilionésima parte do metro? É muito difícil a gente ter uma noção de quão pequeno é imaginar um nanômetro. Tem um exemplo muito interessante que eu escutei no primeiro congresso de nanotecnologia que teve aqui em São Paulo, onde ele fez uma comparação muito interessante. Se você vai, por exemplo, em Santos, né, na praia de Santos, e pega aquela areia pequenininha, aquele grãozinho de areia que você mal enxerga na ponta do dedo, e você imagina uma praia com extensão de Santos até Natal, né? Uma praia inteirinha, né, contínua, de Santos até Natal, onde nessa praia você vai pegar aquele grãozinho de areia e colocar um do lado do outro, até chegar em Natal, de Santos até Natal. Quando você conseguir imaginar isso, essa cadeia de grãozinho um do lado do outro, indo de Santos até Natal, aí você imagina essa extensão de praia, aí, cerca de 2.000 quilômetros de extensão, reduz isso para 1 metro. E aí aquele grãozinho de areia vai reduzir a ordem de 1 nanômetro. Então essa é a dimensão física de 1 nanômetro. Então é muito pequeno. Tá? Então trabalhar com nanotecnologia é uma coisa muito difícil, tá? E é muito complicado a gente obter, né, esse tipo de informação com nanotecnologia. Então só para a gente ter uma ideia, né, do tamanho das coisas, né, como é que as coisas variam, aqui a gente tem uma escala, né, dos objetos naturais e do lado de cá objetos já feitos pelo homem. Então desde o tamanho de uma formiga de alguns milímetros, né, até, por exemplo, a célula, né, da hemácia do sangue que ele tem na faixa de 2 a 5 microns de diâmetro. Dentro da hemácia, né, de cada célula a gente tem as várias organelas, a mitocôndria, por exemplo, dentro da mitocôndria o ribossomo. Então isso aqui é uma molécula de ribossomo que ele sintetiza, é um tipo de um motor biológico, né, que ele sintetiza, né, o ATP. Tá? E temos aí, então, diminuindo o tamanho até chegar à dimensão atômica. Se vocês lembram lá da física, né, da física e da química, a dimensão do átomo está aí na faixa de 0,1 nanômetro, tá, de dimensão física. E aqui do lado direito, né, os objetos já produzidos pelo homem. Né, desde, para a gente ter uma noção aqui da cabeça de um alfinete, né, de 1, 2 milímetros de diâmetro, né, até peças que são fabricadas com uma tecnologia não usual, que a gente chama de microfabricação, que é a mesma tecnologia utilizada para a confecção dos chips, né, que a eletrônica desenvolveu, né, das memórias de flash, né, que a gente faz por deposição e corrosão de material. Então a gente consegue fazer, por exemplo, engrenagens, né, com diâmetro da ordem de 100 micron, né, 0,1 milímetro de dimensão física. Tá? E, por exemplo, até estruturas aí, da ordem, por exemplo, o nanotubo de carbono, né, que todo mundo acho que já ouviu falar do nanotubo de carbono, que aparece aí nas mídias, né, nas reportagens, falando sobre os materiais que têm propriedades muito interessantes. O nanotubo de carbono, por exemplo, ele tem, em termos de resistência mecânica à tração, ele é cerca de 100 vezes mais resistente que o aço com o mesmo diâmetro e cerca de 6 vezes mais leve que o aço. Então, é um material que, para a engenharia, é muito interessante de ser utilizado. E o homem aprendeu a fabricar, né, esse tipo de componente já. E aqui a gente tem, né, nesse tipo de manipulação, né, de coisas nanométricas, né, por exemplo, a imagem, né, de 48 átomos de ferro
posicionado em cima de uma estrutura de cobre. Tá? Então, essa aqui é uma imagem obtida com um equipamento chamado microscópio de tunelamento atômico, tá? Onde você tem aí uma pontinha, né, que ele escaneia, né, átomo a átomo, né, uma superfície, e cria então uma imagem, né, a partir das forças de troca de corrente elétrica. Tá? Então, esse tipo de evolução, né, da ciência que a gente precisa para poder fazer esse tipo de manipulação e observação de nanocoisas, tá? Ele levou muito tempo. O primeiro microscópio de tunelamento atômico, então capaz de observar e enxergar, né, o átomo, ele foi inventado só em 1980, na década de 80, início de 80. E então, a partir daqui, né, tiveram a evolução de uma série de equipamentos, tá, capazes de conseguir observar o átomo um a um. Tá? Então, mas para isso ele precisou aí do desenvolvimento da eletrônica, de novos materiais, de materiais especiais. Tá? Então, levou muito tempo, né, e envolveu grandes pesquisadores e grandes cientistas nesse tipo de evolução. Para vocês terem uma ideia da evolução, por exemplo, da tecnologia, na década de 40, né, de 1940, foi descoberto, né, o efeito do transistor. Né? Então, o primeiro transistor, né, que foi fabricado, ele tinha aí vários centímetros de dimensão física. E o primeiro produto industrial, né, baseado no transistor, né, na confecção, por exemplo, dos rádios, né, na época em 1960, ele era a válvula, né, que ele tinha a função do transistor de amplificar uma corrente elétrica. E esse tipo de componente, hoje, ele é fabricado por um outro processo, tá, chamado de microfabricação, onde a gente faz aqui, então, com dopagens de materiais semicondutores, né, o mesmo efeito que o transistor fazia, né, essa válvula fazia, a gente faz hoje com esse tipo de componente, feito por microfabricação, uma tecnologia diferente. E nessa tecnologia de microfabricação, né, cada transistor, ele era, né, conseguia se fazer na década, né, na virada do milênio, em 2001, né, com uma dimensão aí, né, da estrutura, tá, da ordem de 130 nanômetros de dimensão física. Então já é uma dimensão muito pequena. Então nessa dimensão, tá, era possível colocar, né, num chip, na fabricação de um chip, por exemplo, com uma área aí da ordem de 1 centímetro quadrado, pouco menos que 1 centímetro quadrado, colocar cerca de 42 milhões de transistores, tá, aqui dentro nessa área. E essa evolução, né, continuou crescendo, a gente continuou miniaturizando, né, os processos, tá, de 130 nanômetros passou para 65 em 2006, 45 nanômetros em 2008, 32 nanômetros em 2009, 2010, e hoje, né, nós estamos aí com tecnologia dos 22 nanômetros, né, de resolução. Isso faz com que esse tipo de dispositivo ele consiga fazer uma dimensão muito menor, e tendo uma dimensão menor, a troca de informações ele é muito mais rápida, então a gente consegue acelerar o processo de comunicação dentro do circuito, onde hoje, no mesmo tamanho de chip, né, da ordem aí de 1 centímetro quadrado, a gente consegue colocar aí mais de 2 bilhões de transistores, né, dentro desse chip. Então isso faz com que o processamento, né, hoje, utilizado nos computadores, na informática, nos celulares aí de última geração, ele seja muito, muito mais rápido, né, do que a gente tinha há pouco tempo atrás. Então, isso mostra a evolução, né, da tecnologia, e essa evolução da tecnologia ele sempre vem acoplado à evolução de materiais, a desenvolvimento de novos materiais, e desenvolvimento de novas formas de como fabricar esses componentes. Tá? Então, a nanociência e a nanotecnologia, ele é hoje uma ciência multidisciplinar, uma área multidisciplinar, onde ele envolve tanto a física, como a química, como a engenharia, a biologia, todas as áreas praticamente do conhecimento, tá? Ele envolve na nanotecnologia hoje. Tá? E é um dos principais focos de atividade das indústrias. Né? E outra por quê? Estima-se, né, que atualmente o mercado mundial para produtos e processos, né, serviços, né, que envolvem nanotecnologia, ele já supera os $1 trilhão. Né? Então ele movimenta um capital muito grande, né? Então tem um mercado muito grande, né? Esse mercado da nanotecnologia.
E os campos de aplicação da nanotecnologia hoje são muito variados, né? Ele vai desde a indústria automobilística e aeronáutica, onde a gente necessita de materiais mais leves e mais resistentes, né? O uso de pneus, né? Por exemplo, que tem menos desgaste, maior aderência no solo, plásticos não inflamáveis. Na indústria eletrônica e telecomunicações, como eu estava falando do desenvolvimento dos chips, né, de processos de armazenamento de dados, né, cada vez mais compactos, menores, né, mais eficientes. As telas planas, né, das televisões, né, dos LCDs, onde cada pixel, né, é um LEDzinho que é feito por microfabricação. Na indústria química e de materiais, né, no uso de catalisadores mais eficientes, ferramentas de corte mais duras e mais resistentes, mais tenazes, tá? Então, de fluidos magnéticos inteligentes para vários tipos de aplicações. Tá? Então, a gente tem aí não só, né, na área de ciência, mas na indústria farmacêutica, nos vários processos de fabricação, energético, meio ambiente, defesa. Então, nós temos o uso, tá, da nanotecnologia espalhados em quase todas as áreas, tá, que a gente tem hoje do conhecimento de uso, não só de materiais, né, como serviços também. E para cada tipo de aplicação, né, a gente precisa de uma nanotecnologia diferenciada, né? Então, no desenvolvimento de materiais, por exemplo, né, seja ele na área da microeletrônica, de desenvolver processos diferenciados de como miniaturizar as coisas, que tipo de processo eu vou utilizar, processo de corrosão, deposição, tá, como fazer esse tipo de processo. Os efeitos que acontecem, eletroóticos, né? E hoje está se estudando, por exemplo, a fabricação dos chips óticos, em vez de ter uma computação eletrônica, de ter uma computação ótica. Tá? Então, a parte da fotografia, que substituiu a parte do filmes, né, fotossensíveis, né, por sensores, onde a gente tem uma evolução cada vez maior com a diminuição dos pixels, né, e aumento da resolução dos sensores ópticos, né? As conexões eletrônicas, as máquinas moleculares, tem uma série de áreas, né, voltadas à área de materiais, que fazem uso da nanotecnologia hoje. Tá? E não só desenvolvimento de materiais. A área da química é um dos setores também que teve maior evolução, né, com a nanotecnologia, desde a parte dos catalisadores, né, de você melhorar o efeito do catalisador. Outra, porque qualquer reação química, né, se vocês pensarem, ele ocorre na superfície dos materiais. Então, se ocorre na superfície dos materiais, tá, se eu conseguir trabalhar esse tipo de efeito de nanopartículas, eu consigo aumentar muito a reatividade dos componentes. Então, a gente vai ver em alguns slides para frente como é que a diminuição da dimensão física afeta algumas propriedades dos materiais. Tá? Então, isso tem aí em várias áreas, né? Por exemplo, na área dos drug delivery, né, são cápsulas ou nanocápsulas, né, que o medicamento ele é armazenado dentro dessa cápsula e ele é direcionado a um local específico, né, para ser liberado, né, para que você não tenha efeitos colaterais do medicamento e o medicamento atue em uma região bem localizada do corpo. Então, o que muda, né, quando a gente trabalha com partículas pequenas, cada vez menores? Você pega qualquer material e vou diminuindo, né, a sua dimensão física, o que acontece com esse material? O que muda nele? Será que as propriedades físicas mudam alguma coisa? A relação massa-área, né, superficial, o que altera nisso? Como é que altera? Que tipo de propriedades físicas, né, são afetadas pela diminuição da partícula? Por exemplo, campo magnético. Se eu tenho uma partícula muito pequenininha, como é que o campo magnético afeta essa partícula? As propriedades elétricas, eletrostáticas, né? Por exemplo, a gravitação, né? A gravidade. Como é que a gravidade afeta nesse tipo de componente? Por exemplo, é comum a gente pegar, né, em cima da mesa, né, você passa o dedo e olha aqueles grãozinhos de areia, aquela poeirinha brilhante, né, que é um grãozinho de areia. Na verdade, aquele grãozinho de areia, se você olhar no microscópio, né, ele vai ter o formato de uma pedra, de uma rocha. Que a densidade dele, na verdade, é a densidade de uma rocha. Aí eu falei, pô, mas como é que uma rocha voa, né, e cai em cima da mesa? Como é que ele voa? Por que voa? Se a densidade desse grãozinho é a mesma densidade de uma pedra, como é que a pedra voa? Então,
Esse tipo de efeito, a gente vai descobrir que quando a gente diminui o tamanho das partículas, né, ocorre uma coisa muito interessante. Por exemplo, se eu imaginar um cubo, né, com 1 centímetro de aresta, né, qual que vai ser a área superficial desse cubo? Então, como o cubo tem 6 superfícies, né, eu tenho 1 centímetro quadrado em cada superfície, ele vai ter 6 centímetros quadrados. Agora, imagine que eu passo aqui, nesse cubo, um plano vertical, horizontal e transversal, cortando esse cubo, né, por três planos. Então, eu vou dividir esse cubo em 8 cubinhos menores, né, com aresta de meio centímetro cada cubinho. Qual que é a área superficial da soma desses 8 cubinhos? Se vocês fizerem a conta, né, você vai ver que a área superficial desses cubinhos, né, somados, ele vai dar aí vai dar 12 centímetros quadrados de área. Ou seja, eu cortei o tamanho dele para metade, para o mesmo volume total, né, ele dobrou a área. Então, cada vez que eu diminuo o tamanho da partícula, né, eu dobro a área, né, eu aumento a área da superfície desse componente. Então, esse efeito, né, que para uma mesma massa, né, menor dimensão significa maior área superficial, né, isso só esse efeito, ele cria para a gente uma série de fenômenos muito interessantes. Por exemplo, se você imaginar o açúcar cristal e o açúcar refinado. Se você pegar 2 copos de água com o mesmo volume de água e pega 2 colheres de açúcar, um de açúcar cristal e outro de açúcar refinado, e coloca nesse copo de água, né, e tenta dissolver ele, qual, né, dos copos vai dissolver mais rápido? Qual do açúcar? O açúcar refinado ou o açúcar cristal? Isso é uma coisa que você já deve ter observado, que quanto mais fino é a partícula, ele vai dissolver muito mais rápido. Tá? Isso por quê? Porque o efeito de reação química ocorre na superfície, e ocorrendo na superfície, né, quanto menor a dimensão física, maior a relação área-massa que eu vou ter. Então, como ele tem maior área superficial, vai dissolver mais rápido. Isso quer dizer o quê? Que todo material, quando reduzido a dimensões pequenas, a reatividade química dele aumenta. Então, isso faz com que os materiais aumentem sua reatividade, que é muito utilizado, por exemplo, em catálise na química. Tá? Que a catálise ele funciona por reação na superfície. Só que a gente tem um problema muito sério. Né? Trabalhar com partículas nanométricas, com átomos, né, átomo a átomo, é muito complicado e leva tempo. Tá? Por exemplo, se eu imaginar, né, um processo de fabricação montando átomo a átomo, né, e tentar construir um objeto macro, né, que a gente está acostumado a usar, por exemplo. Por exemplo, construir uma moeda de 10 centavos, né, uma moedinha, juntando 1 milhão de átomos por segundo, né, átomos de níquel. Geralmente as moedas, bom, hoje não são feitas mais de níquel, mas antigamente as moedas eram feitas de níquel, né, um material ser menos oxidativo, né, ser mais inerte. Né. Então, vou imaginar que ele seja feito de níquel. Então, juntando 1 milhão de átomos de níquel por segundo, tá? Imagina quanto tempo será que a gente leva para fabricar uma moeda de 10 centavos. Se a gente fizer as continhas, né, a gente vai ver aí, lembra lá da química, do número de Avogadro, tá? Fazendo as contas, né, uma moeda de cerca de 10 centavos vai conter aí cerca, né, de 400 mil bilhões de átomos, ou seja, 4 vezes 10 é 23, né, átomos. Isso quer dizer o quê? Que eu juntando 1 milhão de átomos por segundo, mesmo assim eu vou levar cerca de 13 bilhões de anos para formar uma moedinha de 10 centavos. É muito tempo. Né? Então, não tem jeito de a gente fazer em um tempo hábil, né, montar uma estrutura átomo a átomo nesse tipo de processo. Né? Então, como é que a gente consegue viabilizar a nanotecnologia? A gente tem que fazer um jeito que esse tipo de processo de aglomeração de partículas, né, ele se dê de forma espontânea. Né? Não que a gente vá montar um a um, né, com alguma máquina de montagem. A gente vai ver, né, que esse tipo de processo é viável a gente ser feito, né, um pouquinho mais para frente. Bom, com relação à nanotecnologia aplicada a materiais, a gente consegue aplicar materiais
em 3 formas diferentes. Por exemplo, se a partícula tiver as 3 dimensões nanométricas, né, por exemplo, no caso de nanopartículas, tá? Se eu tenho 2 dimensões nanométricas de uma macro, que é no caso dos nanofios, ou se eu tiver uma dimensão nanométrica e 2 dimensões macro, que são os nanofilmes. Tá? Então, com esses 3 tipos de estrutura, tá? A gente consegue trabalhar e fazer várias coisas diferentes com nanotecnologia. A obtenção de nanopós, tá, ele pode ser feito a partir de uma solução. Você dissolve o material numa solução e faz um spray dessa solução, né, e seca depois esse spray. Esse é o mesmo processo, né, que a natureza faz, né, no caso da maresia. Né. E acho que quem já foi em regiões praianas já teve essa oportunidade de ver o efeito da maresia, né, que a maresia nada mais é do que quando você vai na praia e observa, a água quando quebra na onda, nas rochas, né, ele joga aquele spray de água, né, aquela partículazinha de água, né, aquela gotícula de água que é arrastada pelo vento, né, ele seca, vai secando, a água vai evaporando, e você sobra ali naquele material um cristalzinho. Tá? Então, como a água é salgada, ele tem sais, né, sais diversas, e vai formar cristalzinhos nanométricos. Esse cristalzinho nanométrico, por ter uma dimensão muito pequenininha, né, então a área superficial dela é grande em relação à massa, ele consegue ser arrastado pelo vento, ele voa, né, e deposita, e entra em todo quanto é equipamento, né, principalmente os equipamentos eletrônicos. Aqui você tem, por exemplo, televisões, né, rádio, qualquer tipo de equipamento eletrônico que você tem em casa, né, ele vai entrar pelas frestas, né, e vai depositar dentro do equipamento. A hora que o equipamento, né, por exemplo, próximo de chuva, quando a umidade relativa do ar aumenta, esses saizinhos, eles absorvem a umidade do ar, viram um eletrólito, uma solução, né, eletrólito, que cria um curto-circuito nos componentes eletrônicos que acabam queimando, né, vários tipos de componentes eletrônicos. Então, esse efeito da maresia é muito comum e a gente usa esse mesmo tipo de processo para fabricar nanopós, né, de outros materiais. E a gente consegue fazer isso tanto para materiais metálicos, né, como materiais cerâmicos ou materiais poliméricos. Tá? A gente consegue usar esse mesmo processo para fazer, então, vários tipos de pós nanométricos. A gente consegue fazer também usando moagem, tá? Moagem mecânica, e, onde a gente vai quebrando material, tá? com impacto, até obter materiais da ordem de nanômetros de dimensão física. No caso dos nanofios, né, o homem conseguiu fazer aí, né, por exemplo, um nanotubo de carbono, né, de uma forma relativamente fácil. Tá? Quer dizer, fácil entre aspas. Né? A produção do nanotubo de carbono ele ainda é muito pequena no mundo e o custo também não é barato. Né? Mas a gente consegue fabricar aí hoje não só nanofios, né, nanotubo de carbono, mas vários tipos de nanofios, né, seja ele metálico, polimérico, tá, ou mesmo cerâmico. Tá? Se vocês já viram, né, como é que é feito o algodão doce, né? Então, na próxima vez que tiverem chance de ir em algum parque de diversão ou em alguma praça onde o pessoal esteja vendendo algodão doce, né, experimenta dar uma olhada como é que é fabricado o algodão doce. Né? Usando esse mesmo princípio da fabricação do algodão doce, a gente consegue fazer nanofios, né, de vários tipos de materiais. Tá? Então, controlando a matéria-prima, a solução, as condições de secagem, as condições da viscosidade do material, tá? É possível a gente fazer, então, nanofios, né, com um processo bem parecido com o que é feito o algodão doce. Tá? E a gente tem aí, né, a terceira forma de nanoestruturas, né, que são os nanofilmes, onde você tem uma dimensão nanométrica, né, e 2 dimensões macros. Esse tipo de material ele é muito utilizado para recobrimento de superfície, assim como a gente faz com uma pintura, né? A gente faz o recobrimento de uma superfície com um filme nanométrico, usando esse tipo de propriedade desse tipo de material. Tem vários processos, né, de obtenção de filmes nanométricos, desde o uso, assim como a gente faz o uso do spray, né? Então, se você pinta uma superfície com líquido que ele consegue espalhar na superfície, a hora que esse líquido seca, né,
ele vai deixar depositado ali um filme nanométrico de material. Tá? Então existem aí filmes nanométricos poliméricos, metálicos e cerâmicos também. Há cerca de 10 anos atrás, né, entrou em desenvolvimento, né, por uma fabricante de produtos, como é que diz, de revestimento de folhas de aço, né, para que o aço tem uma taxa de corrosão muito alta, né, ele oxida muito fácil, e a gente usa normalmente um processo de recobrimento do aço, por exemplo, fosfatização, para deixar esse material inerte, né, para ter menos oxidação da folha de aço. Só que o problema do fosfato é que ele é um agente poluente, caro, ele causa um problema ambiental muito sério, né? Então o pessoal conseguiu desenvolver um filme cerâmico nanométrico de espessura, né, nanométrica, que conseguia fazer um recobrimento da superfície, né, muito bem feito, mais fechado até que o filme de fosfato, né, e que, sendo nanométrico, a utilização de uma quantidade muito pequena de material, ele consegue recobrir uma área muito grande, tá? Com a vantagem ainda que, por ele ser um material cerâmico, ele é inerte, né, duro, então tem uma alta resistência mecânica, e faz com que essa superfície, por exemplo, ele fique mais resistente a risco, né? Se eu tiver qualquer material raspando aqui em cima, para mim poder remover ou fazer um risco numa superfície, eu tenho que penetrar nessa superfície e arrancar esse material. Como essa membrana ela é bem densa, tá, e dura, eu não consigo penetrar por baixo dessa membrana para remover ele, né? Então ele cria aí uma superfície muito resistente, tá, que está começando a ser utilizado hoje por várias indústrias, né, para esse tipo de recobrimento de folhas, né, de aço, né, com material anticorrosivo. Então a gente vai ter aí, temos já no mercado, né, vários tipos por exemplo, a linha branca, né, que são as geladeiras, fogões, esse tipo de dispositivos, de equipamentos, onde as folhas de aço são tratadas com esse tipo de material hoje. Então, a nanotecnologia já está na sua casa, tá, e você nem sabia, né? Mas o uso da nanotecnologia, ele tem outro tipo de aplicação, né? Por exemplo, na fabricação dos chamados MEMS, são dispositivos microeletromecânicos, onde eu consigo fabricar por técnicas de microfabricação, a mesma técnica utilizada para fazer o chip, né, eletrônico, de fazer dispositivos mecânicos, né, em tamanhos minúsculos. Por exemplo, esse tipo de bomba, né, aqui ele tem um canal, tá, onde você tem um rotor que ele gira e ele bombeia um fluido aqui dentro, tá? Então, esse rotor ele tem cerca aí de 0,2 milímetros de diâmetro. Então, são espessura de 2 folhas de papel sulfite, tá, onde ele faz esse bombeamento, né? São microbombas, né, para vários tipos de aplicações. Por exemplo, para uso na medicina, né, onde você tem aplicação de algum tipo de medicamento, onde você tem uma quantidade muito pequena de medicamento que você tem que ser injetado no paciente, né? Então, a gente tem vários tipos de uso. Aqui, por exemplo, temos uma ponta, né, de um microscópio de força atômica, onde a pontinha aqui, ó, dessa agulha, ele termina em alguns átomos e ele vai interagir aqui por forças de Van der Waals com a superfície do material, e ele escaneia a superfície, então, por forças de Van der Waals, tá, mapeando a superfície, tá, e obtendo aí superfícies com resolução nanométrica, né? A gente consegue, com esse tipo de equipamento, por exemplo, usando vários tipos de interação entre a ponta e a amostra, por exemplo, seja ela força de Van der Waals, no caso de um microscópio de força atômica, ou seja, por exemplo, corrente elétrica, no caso de um microscópio de tonelamento atômico. A gente tem aqui, pode trocar, por exemplo, outro tipo de interações, forças magnéticas, por exemplo, para ver sítios magnéticos no material, e a partir, então, desse tipo de varredura, obter uma estrutura parecida com essa, né, onde a gente tem aqui, ó, tá, átomo a átomo, né, o contorno. Aqui, no caso, ele é um contorno de uma superfície de trocas de corrente elétrica na superfície do material. Então, o formato do material não é esse, tá? Essa figura representa, né, a superfície de troca de corrente elétrica, tá, entre
a ponta do microscópio e a amostra. Em termos de aplicação, né, da nanotecnologia hoje, nós temos aí aplicações diversas, né, todos os leitores de DVDs, de CDs, né, os Blu-rays, né, eles fazem uso de lasers, né, onde a fabricação do laser ele é feita, né, com deposição de camada a camada nanométrica, né, então a gente tem embutido aqui dentro nanotecnologia nesses dispositivos. Hoje, todos os aparelhos de MP3, esses pequenininhos, né, onde o armazenamento da informação ele é feito em componentes de mídias, né, de estado sólido, onde é feito por microfabricação também, e você tem ali componentes nanométricos. Tá? Aqui a gente tem um outro exemplo, a língua eletrônica desenvolvida pela Embrapa, né, que é capaz de detectar odores ou sabores diferenciados para fazer controle, por exemplo, de qualidade de cafés ou controle de qualidade de perfumes, né? E que são sensores muito mais sensíveis que o nosso nariz ou que a nossa língua. Né? Então a gente tem aplicações muito variadas. Né? Por exemplo, acho que a maioria de vocês, né, que usam óculos hoje, né, usam óculos com lentes, né, não reflexiva. Então, essas lentes não reflexivas, que não refletem, né, que não tem aquele brilho na superfície do vidro, tá? É porque esse vidro ele é tratado, ele tem uma camada nanométrica na superfície do vidro, tá? Para impedir essa reflexão, né, espelhada na superfície do vidro. Deixar somente passar a luz, né, que chega praticamente perpendicular à lente. O feixe de luz que ele incide inclinado na lente, ele é barrado por uma série de pelinhos nanométricos, tá? Que fica aqui na superfície da lente. Então, todo esse tipo de lentes, né, de óculos que tem essa lente não reflexiva, né, ou os óculos que escurecem à medida que a intensidade de luz aumenta, ou que ele fica claro à medida que você entra no ambiente mais escuro, né, os chamados transitions, né, também são feitos com partículas nanométricas na composição do vidro, né, que tem uma série de propriedades específicas que fazem essa regulagem da opacidade ou não da luz com a claridade. Então a gente tem aqui um outro exemplo, né, de uma armação de óculos, né, feita com liga de memória de forma, que são ligas que você pode dobrar ela, tá, e se você aquecer um pouquinho ele volta à forma original, né, como é que diz? De uma forma, você consegue ter alto grau de deformação mecânica nesse material e conseguir retornar à forma original dela, tá? com variações de temperatura. Então são ligas especiais que a gente chama de ligas de memória de forma. Então tudo isso são aplicações da nanotecnologia. Então e essa aplicação da nanotecnologia hoje, ele está em quase todos os lugares. Todas as mídias, por exemplo, de CDs e DVDs, né, onde são gravadas informações. Né. Aqui a gente tem, por exemplo, né, os pixels, né, onde são gravadas informação de uma mídia de DVD, onde se a gente imaginar que isso aqui tem 5 microns de dimensão, 1 micron, né, ele daria aí uma dimensão aproximadamente desse tamanho, onde cada pixel disso aqui, ele vai estar aí numa dimensão aí da ordem de 20 nanômetros. Né? Então são estruturas nanométricas. Tá? Então a gente faz uso aí, no nosso dia a dia, de vários tipos de estruturas nanométricas, né, que a gente não tinha ideia que fazia, né, ou que estava no nosso dia a dia, né, tanta nanotecnologia. Aqui a gente tem um exemplo, né, usando o microscópio, né, de eletrônica de varredura, de uma digestão de DNA, onde a gente consegue fazer cortes, né, específicos, em pontos específicos do DNA, para fazer recomposição genética, por exemplo, né, de manipulação genética. Então, essa aqui também é uma imagem onde o diâmetro desses filamentos de DNA é da ordem de 2 nanômetros, né, de dimensão física. Então, você tem aí o uso muito intenso, né, de nanotecnologia na área da biomedicina também. Bom, voltando lá à questão de montar átomo a átomo uma estrutura macro, né, que no exemplo lá
da moeda, ele levava cerca de 13 bilhões de átomos, de anos, juntando 1 milhão de átomos por segundo, né? A natureza mostra que nós somos a prova viva de que a nanotecnologia é possível, né? A gente começa, né, quando o espermatozoide, né, fecunda o óvulo, né, dentro de uma única célula, né, microscópica, né? Depois de alguns meses ele transforma no bebê, né, num bebezinho de alguns quilos, e depois de alguns anos, né, um homem aí de cerca aí de 40, 50 quilos pode chegar até 70, né, quilos de peso, mas e aí um tempo de vida relativamente curto, né? Então, se a gente comparar com aquela moedinha, tá, esse tipo de evolução, de forma de crescimento, é uma coisa muito interessante, tá? E que esse tipo de efeito que, na verdade, a natureza faz uso, todos os seres vivos fazem uso, tá, é de uma replicação, quer dizer, de uma estrutura se dividindo em duas outras, né, e essas outras estruturas novas se subdividindo em duas outras de novo. Então, o que a gente chama de crescimento geométrico. Então, no momento em que uma primeira célula, né, de um futuro embrião ele é criada, ela se duplica e cada uma delas se duplica novamente. Então, se você imaginar, por exemplo, naquele processo de fabricação da moeda, em vez de juntar 1 milhão de átomos por segundo, você tiver uma duplicação, um átomo de níquel, por exemplo, junto com outro átomo de níquel, né, a cada segundo. Então, a cada segundo, você duplica o número de átomos de níquel que são acoplados na estrutura. Isso, né, em quanto tempo será que a gente vai conseguir formar uma estrutura do tamanho de uma moeda de 10 centavos? Então, se você fizer as contas, tá, isso não vai levar nem 2 minutos, tá, de tempo. Ou seja, se você duplicar, né, um átomo de níquel a cada segundo, um por segundo só, né, é muito diferente de você imaginar juntar 1 milhão de átomos por segundo, né, então você só duplica um por segundo. Ao longo do processo, né, de crescimento geométrico, tá, em cerca de 2 minutos você tem aí o tamanho de uma moeda inteira, tá, num tempo muito curto. Tá? Então, esse efeito, né, de automontagem, tá, é um efeito muito interessante para a nanotecnologia e é isso que vários pesquisadores estão atrás, né, tentando descobrir formas de como criar essas condições de autoduplicação ou de automontagem. Na verdade, esse tipo de estudo, se a gente coloca condições de temperatura, pH, os tipos de componentes que estão ali na solução, né, que tem ligações covalentes, iônicas, forças de Van der Waals, as forças eletrostáticas associadas, né? Se a gente controla esse tipo de parâmetros, tá, a gente consegue colocar numa condição que a estrutura começa a se automontar sozinha. Então tem vários tipos de estrutura, né, que esse efeito ele acontece, que é possível a gente fazer esse efeito, tá, e é assim que a gente faz, né, as várias estruturas nanométricas que a gente usa hoje. Só que além disso, né, esse estudo da automontagem, ele encaminha a gente para uma outra área, né? Tem vários pesquisadores que estão fazendo pesquisa com pedaços de DNAs, né, tentando replicar pedaços de DNAs e fazer com que esses DNAs se autodupliquem, né? Então, de criar vida, né? Esse tipo de efeito, na verdade, ele pode ser bom de um lado e pode ser muito ruim de outro lado. Se, por exemplo, né, você consegue montar uma moléculazinha, por exemplo, baseada em carbono, e que seja estável, né, e que se autoduplique, o que acontece? Se essa moléculazinha baseada em carbono se autoduplicar e for estável, ele vai roubando carbono, vai se duplicando, né, em escala exponencial, geométrica. Né? E o que vai acontecer é que em pouco tempo ele vai roubar todo o carbono disponível da Terra. Ele vai acabar com a vida na Terra. Tá? Então, esse tipo de estudo, né, ele tem que ser muito bem feito, muito bem controlado. Tá? E até agora a gente não conseguiu ainda descobrir nenhum tipo de estrutura que tivesse esse tipo de efeito, ainda bem, né? Mas são coisas que a gente não sabe que pode acontecer, então tem que tomar muito cuidado. E uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado no nosso dia a dia é que a gente faz uso de uma série de produtos, né, nanotecnológicos e que a gente não tem noção
de que tem nanotecnologia envolvida ali. Por exemplo, o uso de protetor solar, né? E a maior parte do protetor solar hoje, ele é baseado no dióxido de titânio, tá? Em partículas de dióxido de titânio, onde o dióxido de titânio ele tem a capacidade de absorver radiação ultravioleta, né? Ele fica ativo, tá? E ele consegue descarregar essa energia em outras coisas, inclusive quebrar moléculas orgânicas, tá? Mas ele não deixa que a radiação ultravioleta penetre, tá? na pele. Então, antigamente, o pessoal usava esses pauzinhos de dióxido de titânio com dimensões grandes, né? Eram de vários microns de dimensão física. Isso fazia com que o protetor ficasse branco, né? Ele fosse um creme branco que você passava na pele, e para poder dar proteção ele tinha que ficar branco na pele. Hoje em dia não. Hoje em dia os protetores são praticamente incolores. Você passa e ele desaparece na superfície. Por que ele desaparece? Porque o pessoal está utilizando pós, né, de dióxido de titânio com dimensões muito pequenininhas, com dimensões abaixo de meio micron, dimensões abaixo, né, do comprimento de onda da luz visível. Isso quer dizer o quê? Que esses grãozinhos ficam invisíveis à radiação visível, a luz que a gente usa para observar, para enxergar. Então, ele desaparece. Então, o protetor solar hoje, né, esses grãozinhos estão tão pequenininhos que desaparece, aumenta a reatividade dele, porque aumenta a área superficial, né, do pozinho, então ele protege melhor, né, da radiação ultravioleta, mas ele tem um problema. Como ele tem dimensões submicrométricas, né, submicrons, ele tem uma dimensão menor que o tamanho do poro, por exemplo, que a gente tem na pele. Isso quer dizer o quê? Que quando você passa esse protetor, uma parte desses pozinhos, ele penetra na pele, ele vai lá para dentro da derme e pode entrar na corrente sanguínea, né? Então, o que isso causa? Não sei, né? Isso são estudos que ainda a gente não sabe a longo prazo o que pode causar, tá? Mas a gente sabe que pelas dimensões físicas, tá, uma parte desse tipo de material, ele penetra na pele e ele vai para a corrente sanguínea, tá? Então, consequências, ninguém sabe, né? Por enquanto, né? É a mesma coisa com o estudo do asbesto, o problema da silicose, né, que ele só vai se manifestar, né, os problemas de silicose depois de 20, 30 anos de exposição a esse tipo de material. Então a gente não sabe, como a nanotecnologia é muito recente, tá, e o uso desse tipo de material é muito recente, a gente não sabe as consequências que isso pode causar na gente. Mas vocês, como universitários aí, né, conhecendo os materiais, conhecendo as propriedades dos materiais, conhecendo que tipo de efeito isso pode causar, e esse tipo de nanotecnologia, ele está sendo muito utilizado hoje em cosméticos, né, que a gente tem uso em hidratação, medicamentos, tá? Conhecer o princípio, como ele atua, o que ele faz, que tipo de reação ele pode causar na gente, são coisas importantes para fazer, né, e para estudar e para pensar na hora de fazer uso de um produto ou não.